mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda, não chegou ao fim. Tenha fé na crença, se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. O que Deus prometeu nunca faltou na hora certa. O governo. Bom dia pessoal! Como vocês estão? Já coloquei aqui fixado o tema da live de hoje, a arte de viver. Falaremos sobre biografia humana. Muitos de vocês pediram após a nossa última live para que falássemos mais desses conteúdos que são base de tudo que nós vemos dentro da nutrição integral. Então hoje começaremos a falar sobre esse tema que é tão importante para uma vida bem vivida, uma vida nutritiva. Então você que está aqui, já clique aqui no aviãozinho no canto inferior direito e mande essa live para os seus amigos, para as pessoas que você quer aqui junto de você, aprendendo mais sobre esse tema, para uma vida bem vivida, para uma semana mais nutritiva, mais feliz. Então já encaminha essa live e vamos juntos adentrar o tema da biografia humana. Vamos falando aqui como vocês passaram essa semana. Bom dia, deixa eu ver aqui quem me deu bom dia. Dani, bom dia, Dani. Sábado tem aula da mentoria, hein, Dani? Bom dia, Pri. Bom dia, Alzinha! Tudo bem? Que bom que você tá aqui. Jerusa, bom dia. Vamos chegando, pessoal. Passaram um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho e prosear um pouco nessa segunda-feira. Mais uma semana abençoada começando. Vamos começar da melhor maneira possível. Sempre aqui juntinhas e juntinhos na nossa série de lives Brilha a Sua Luz. Pena que já tá acabando, né, Dani? Cafezinho bom. Vamos então colocando um pianinho para nos acompanhar. Bom dia, bom dia, bom dia, Nil, seja bem-vinda, Elaine. Vamos então começar. Oi, Isabel, bom dia, minha querida, seja bem-vinda, saudades de você. Vamos então, gente, biografia humana. Quem aqui conhece esse tema? Pessoal mais da área da antroposofia, conhece mais sobre biografia, já ouviu falar, claro, minhas alunas da mentoria também conhecem, pacientes conhecem. E por quê que todas essas pessoas conhecem? Porque a biografia é uma base super importante para nós entendermos o que é uma vida bem vivida, para que nós possamos realocar a nossa mente, sabe? Colocar o foco naquilo que verdadeiramente importa na nossa existência. Então, existem temas que são um pouco mais teóricos, digamos assim, mas que nos auxiliam na prática de uma vida bem vivida.
Quando falamos de nutrição, falamos de tudo que é base para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, para que a nossa vida possa ser fértil, para que a nossa vida possa ser feliz, para que nós possamos expressar na nossa existência a nossa luz. Então, se estamos aqui fazendo toda segunda-feira essa série de lives, Brilha a Sua Luz, para que reflitamos juntos sobre aquilo que é importante para que a nossa luz brilhe nessa existência, não teria como deixar esse tema de fora. Quando falamos sobre biografia, né, nós já logo pensamos, quem é que gosta de filme biográfico? Eu adoro filme biográfico. Então, é muito comum que quando eu estou procurando um filme, eu abra lá, né, o Netflix ou alguma outra plataforma alguma outra plataforma desses streamings, e eu coloco lá, biografia. Porque eu gosto muito de olhar para histórias reais. Ver a manifestação de um potencial em uma grande potência numa vida. Eu tenho vários livros de biografia também, autobiografia, biografia. Por quê? Porque quando nós estamos olhando para uma vida em completude de alguém, seja através de um filme, seja através de um livro, quando nós estamos lendo, nós captamos tudo aquilo que consciente ou inconscientemente nós temos na nossa própria existência. Vocês já perceberam? Ao assistir um filme de biografia, na verdade, aquele filme no final, ele nos deixa uma impressão sobre a nossa alma de inspiração, de superação. Nos alimenta naquela força de, bom, se essa pessoa fez, eu também posso fazer. Esse potencial que veio à tona na vida desse ser humano que tem aqui a sua biografia, a sua história contada, esse potencial que se revelou ali também pode se revelar em mim. E quando a gente vai parar para olhar esses filmes ou para ler esses livros, nós percebemos que esses potenciais, eles não se manifestam por acaso. Na verdade, vocês já pararam para reparar? Existem muitos desafios na jornada. Existem alguns livros, né, algumas teorias como a jornada do herói, né? Joseph Campbell é um autor que fala muito sobre isso, que tem essa abordagem mais junguiana, que traz todas essas etapas também de um desenvolvimento de um ser humano para que o potencial dele possa se revelar em potência para o mundo, para que a luz dele possa se manifestar. Então a gente tem etapas. E quando nós estamos assistindo essas biografias, nós estamos nos alimentando dessas etapas. A série de lives durante a Semana Santa também ela é muito biográfica. Nós nos inspiramos e nós aprendemos com a vida de Cristo. Cada etapa que ele viveu, cada desafio que ele superou, porque ele era Deus, mas ele era homem, então o que nós sentimos ele também sentiu. E a gente vê na manifestação, inclusive, da vida de Cristo, essas leis biográficas. Então, ao olhar uma biografia, se inspirar com essa biografia, o grande ponto é que nós, agora, com a live de hoje, a minha intenção é que vocês reconheçam na vida de vocês as etapas do desenvolvimento de qualquer ser humano. E ao reconhecer na própria vida isso, você começa a admirar a tua própria biografia também. Porque é muito fácil nós nos admirarmos com a biografia de outras pessoas, porque nós estamos vendo aquela história em completude sendo contada. Mas quantos de vocês já olharam para a própria história
de uma forma completa, desde o nascimento até a idade atual? Eu acredito que sejam poucos de vocês. Talvez minhas alunas da mentoria, minhas pacientes. Isso é o que Antonovsky vai chamar de senso de coerência. Saiba você que para você ter saúde, para você ter uma vida feliz, para você se sentir nutrido nessa existência, você precisa desenvolver esse senso de coerência no seu interior. Essa compreensão de que as peças do quebra-cabeça se encaixam de alguma forma. Que tem um porquê daquilo que você viveu na tua infância, na tua adolescência, na tua primeira fase adulta e por aí vai. E aí, para que a gente não fique, eu só tô introduzindo aqui o tema para vocês, para que vocês entendam a importância que reside no olhar para a própria história. Olhar para a própria história, porque muitas vezes você que está querendo uma cura, um emagrecimento, uma melhora do teu condicionamento, uma saúde financeira, uma saúde nos relacionamentos mais nutritivos. Você que está buscando isso e muitas vezes começa a conquistar e depois volta para a estaca zero, No emagrecimento, por exemplo, chamamos comumente isso, coloquialmente, de efeito sanfona. Começa a emagrecer, emagrece, depois engorda mais que emagreceu. Isso acontece no corpo físico. Mas isso pode acontecer, por exemplo, pessoas que sempre passam por dificuldades financeiras, começam a prosperar, de repente perdem tudo que ganharam. O tempo todo ficam nesses ciclos. E você percebe que às vezes a pessoa passa uma vida nesse ciclo. E aí, muitos se colocam num lugar de vítima. Relacionamentos que são sempre destrutivos. Começa uma relação, aí finaliza aquela relação, começa outra relação e parece que fica repetindo o mesmo ciclo. É muito fácil esses indivíduos se colocarem em uma postura de vítima, como se o problema fosse o mundo. Então, homem é tudo igual. Mulherada hoje em dia tá complicada. É a crise financeira. Emagrecer não é pra mim mesmo. Minha família tem histórico de obesidade, de diabetes. E aí nós vamos arrumando culpados para justificar as escolhas que nós estamos fazendo para nossa vida. Muito provavelmente porque nós não entendemos sobre essas leis naturais, cósmicas, espirituais e também biológicas que nos acometem. Nós não entendemos. A vida está sendo vivida de uma forma a não olhar para a própria história. E aí, Pri disse assim, sabe que ando olhando muito para a minha história nesses 5.0, 5.1, dia 1/5. É muita história e evolução. Não entendi, você tá fazendo aniversário hoje ou não? Só uma coincidência de dias. Tá fazendo aniversário, Pri? Fala pra nós aqui. Mas ela diz que está olhando muito para a própria história. Então, o que acontece é que as pessoas olham pouco para a própria história. Olham no sentido de repente, não quererem ver aquilo que aconteceu, não quererem revisitar o passado, não acharem que isso é importante. Mas por não olhar para a própria história de uma forma consciente, existem condicionamentos, paradigmas que vão se cristalizando no subconsciente e no inconsciente. E aí elas acham que elas estão vivendo uma vida ali conscientemente, sem bloqueios,
Mas, na verdade, tudo isso está sendo reprimido para aquilo que elas não trazem à tona. Não trazem para a consciência. Deixam lá numa camada profunda da psique, da própria alma, da mente. Mas isso que fica cristalizado no subconsciente, no inconsciente, como um condicionamento, como um paradigma, é o que muitas vezes dita a escolha desse indivíduo. Então ela acha que olhar para o passado é perder tempo, porque a vida é para frente que se anda. Mas na verdade ela está trazendo esse passado para o futuro dela o tempo todo, replicando o passado o tempo todo. Isso sim é a verdadeira perda de tempo. Vocês percebem? Eu não olho, mas inconscientemente eu trago uma réplica de tudo aquilo que foi condicionado no meu subconsciente. E aí eu vivo uma vida eternamente aprisionada. Uma vida em que esse potencial que eu fui criada, que eu fui criado para manifestar no mundo, nunca se manifesta. O interior vai se conformando num caos, né? Então, o caos exterior, ele também se revela num caos interior. Não existe uma ordenação disso para que haja um florescimento, um despertar dessa essência. A luz não brilha por falta de nutrição. Uma nutrição que vem do olhar para a própria história. A arte de viver. E aí, a biografia humana, ela vem desde a filosofia dos gregos. Eles começaram a perceber essas leis que regem o desenvolvimento de todo ser humano. De todo ser humano. Todas essas biografias que nós vemos em filmes, que nós lemos em livros, e certamente a tua biografia, assim como a minha, traz essas leis, conduzindo o desenvolvimento de um ser humano. Tem gente que vive isso de uma maneira oportuna, tem gente que não. Como eu disse, fica replicando o passado, aquilo que não está sendo visto. E quando eu falo de olhar para o passado, gente, não é ficar preso no passado. Olhar para o passado é para se libertar desse passado. É para ressignificar esse passado. É para reconhecer nesse passado as cores, as nuances. Porque nada na nossa vida é preto e branco. Uma pessoa que não olha para a própria existência vê tudo em preto e branco. Esse ponto é branco, ou seja, luminoso, e esse ponto é negro, escuro, sombrio. Mas a nossa vida, ela é colorida. Ela é feita de cores, de tons mais intensos, de tons mais suaves. Mas ela é colorida. E olhar para a nossa própria história é ver as nuances dessas cores. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês, não sei se eu vou conseguir, hein? Será que eu consigo compartilhar? Acho que eu consigo. Uma foto. Uma curva biográfica, que eu quero que vocês entendam. Claro que nós não vamos nos aprofundar, né? Dani diz assim: minha cura está surgindo após a mentoria. E conhecer todo esse processo, agimos muito sem perceber. Esse despertar é libertador.
Na mentoria nós nos aprofundamos muito nesse tema, muito. E de uma forma muito leve, né, Dani? Diz aqui. É uma forma muito leve, porque ela é feita... A mentoria é um processo em grupo, é um processo de aprendizado. Mas ele também é terapêutico, porque é um aprendizado para uma vida bem vivida, para uma vida nutritiva. E esse aprendizado é para a gente poder colocar na nossa própria existência, mas também para poder instruir, de repente, filhos, pessoas com as quais nós convivemos, outros indivíduos. Se você é terapeuta, de repente, você consegue ter uma base bem formada para trabalho também como terapeuta, como nutricionista. Só que esse processo é muito leve. É claro que todo bom terapeuta, todo bom nutricionista, todo bom médico que promove cura, ele antes trabalhou isso dentro de si, né? Então, na mentoria, esse processo ele é feito primeiro com o indivíduo e de forma extremamente leve. Leve porque nós temos o caminho. Tem muita gente que quer fazer isso, mas fica fazendo com força própria. E existem passos para que isso possa acontecer. Passos. Eu quero saber aqui quem é que já ouviu falar, quem já viu a curva biográfica. Diz eu. Quem já ouviu falar sobre curva biográfica de desenvolvimento humano? Sobre leis biográficas. Só para eu saber em que território estou pisando com você que está aqui presente ao vivo. Você que está assistindo a gravação, escreve aqui para mim também. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Escreve nos comentários. Já tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar? Algumas pessoas sim já ouviram falar. Ótimo, excelente. Então bora lá. Mentoranda e paciente entra no eu, né? Vou dividir com vocês então, vamos ver se eu consigo aqui. Dividir, nunca fiz isso. Então, opa! Ó, coisa boa, gente! Agora nós estamos ficando chique, hein? Vocês estão achando que essa live aqui é pouca coisa? É nada. Que bom que vocês estão me vendo. E vendo aqui a imagem. Estão vendo a imagem? Só digam pra mim. Estão vendo a imagem? De sim, sim. Não, não. Positivo ou negativo? Oba! Beleza, então. Então, vejam. Nós temos aqui, ó, duas curvas, vocês percebem? Duas curvas. Uma curva em pontilhado ali em cima e uma curva em linha contínua embaixo. E aí nós temos aqui que nessa curva em pontilhado nós estamos falando do espírito. O espírito. Essa curva contínua, nós estamos falando da nossa alma e também do nosso amadurecimento biológico. Do amadurecimento biológico, ou seja, do corpo físico. Certo? O que é a tua luz? O que é a tua luz? O que vocês acham que é a luz? É o corpo físico? Porque aqui a gente está fazendo live para que a sua luz possa brilhar. O que é a tua luz numa existência? O que é a luz de um ser humano? Quando nós vemos um filme biográfico e nós nos inspiramos, o que se revelou naquela biografia? Foi a parte espiritual de um indivíduo. Foi a individualidade de um ser. Então, fazer a luz brilhar, uma biografia que é inspiradora, é uma biografia em que a individualidade, a essência espiritual
de um indivíduo tem condições férteis de se manifestar em uma existência. Um indivíduo que não tem a sua individualidade, o seu espírito revelado na vida, é um indivíduo que pegou a vida, rasgou e jogou no lixo. E aí a gente fala muito sobre sucesso, né? Ai, pessoa bem-sucedida. O sucesso, ele é medido através disso. Uma vida salutar, uma vida feliz, é uma vida em que essa curva pontilhada fez o teu trajeto. Certo? Agora vejam. Então, quando nós nascemos, aqui, ó, tem no lado mais esquerdo que vocês estão vendo, tem o nascimento. E no lado mais direito, tem muita gente perguntando, mas por que acaba no 63? Significa que a vida acaba no 63? Minhas alunas mais, né, que já passaram no 63, mais velhas, falam assim, não, como é que pode essa curva acabar no 63? Não, gente, é que quando nós vivemos uma vida realmente nutritiva em termos biográficos, aos 63 nós somos seres humanos livres. Olha só. Quando nós fizemos o nosso papel até ali. Então, querendo ou não, nós que temos menos de 63 anos, você que aí tem menos de 63 anos, você ainda está num processo de construir a tua liberdade humana. Agora veja, uma liberdade que vem muito da autorresponsabilidade, não é essa liberdade adolescente, infantil. Não é isso que muita gente vê como liberdade, de forma alguma. Então vejam, lá no início da vida, o espírito ele vem do plano espiritual. E ó, eu quero que você que esteja aqui, sabe, nesse Instagram, já comece a falar desses temas. A gente não tá falando de nada assim, ó, esotérico. Não. A gente tá falando de vida concreta, tá? Se você vai na igreja, você acredita que você tem um espírito, certo? Se você tem você acredita que você tem um espírito. Então vamos parar de ter tabu pra falar das coisas. Então a gente não tá falando de nada que não seja a tua experiência de vida. É uma coisa prática. Você não é só um cadáver ambulante. Você sabe que você não é. Você tem afetos, as coisas te invadem. Ainda que você tenha sido formado para ser frio calculista, as coisas te tocam o teu espírito. Você tem um chamado no seu interior. Somos diferentes uns dos outros nessa porção espiritual, ok? Então, sem tabu com relação a esses temas. O espírito começa a vir do plano espiritual, então, para encarnar, para se fazer carne em uma existência, certo? E aí ele precisa de um corpo físico para que isso aconteça. Quem aqui na última live falou que nunca ouviu falar de quadrimembração, isso daqui é quadrimembração. São as suas estruturas em completude. Então você tem espírito, você tem alma, você tem corpo vital, energético e você tem corpo físico. 4, quadrimembração. Então esse espírito, ele vem para o plano físico. E aí, ele tá lá numa ascensão, porque ele estava no plano espiritual. Ele estava já pura luz. Pura luz. Só que ele começa a vir para a Terra. Então essa luz começa a ficar incubada. E adentra uma estrutura física, que é o nosso corpo físico, certo? O nosso corpo físico, quando você nasce, você é um bebezinho e você precisa de cuidados. Então essa curva aqui biológica é uma curva que a gente começa muito frágil biologicamente. Diferente do espiritual, que a gente começa forte e a gente vai incubando. Aqui na curva biológica, a gente tem algo muito frágil que começa a se fortalecer. Começa a se fortalecer.
ok? Então, existe um momento que é aos 21 anos. Ai, vontade de espirrar. Existe um momento aos 21 anos em que esse indivíduo nasce, tá vendo ali, ó, que isso se cruza. Então, o nosso nascimento mesmo de corpo, alma, espírito se dá aos 21 anos. Eu costumo dizer para os meus pacientes que até os 21, a história deles foi uma grande gestação. E isso daqui já começa a trazer coerência, compreensão, liberdade. Isso já desbloqueia um monte de coisa aí, no interior de muita gente. Porque muita gente acredita, fica lá presa em coisas que aconteceram com ela ou que elas fizeram até os 21 anos de idade. Até aqui, muito daquilo que a gente vive diz respeito àquilo que a nossa essência, a nossa porção espiritual veio trabalhar nessa existência. Então, assim, ó, o que te aconteceu na infância, família biológica que você nasceu. Se de repente você foi adotado, não foi adotado, e depois teve uma outra família que te criou. A família que te criou, ou às vezes é a mesma família biológica e que te criou. Se você teve algum encontro importante, não teve. Tudo que aconteceu nesses 21 anos diz respeito àquilo que você veio trabalhar, você veio fortalecer na sua existência, para que com responsabilidade e despertando o teu potencial, fortalecendo o teu espírito, você possa revelar de uma maneira mais verdadeira. Curada. De uma forma mais curativa, mais salutar, mais nutritiva. Ok? Óbvio que isso daqui, gente, depois eu vou mostrar um outro gráfico pra vocês. Isso daqui tem muitas nuances. Vem pra mentoria, você quer aprender mais sobre essas nuances. Mas do 0 aos 21, aprender. A gente tá aprendendo. Então, o nosso corpo começa a se desenvolver, né? A gente muda muito. Pega um bebê e pega você aos 21 anos. Seu corpo se desenvolveu, amadureceu. Um adolescente que tá ali, né? Entrando na puberdade, voz muda, tudo muda, corpo muda, tudo muda. E depois a gente entra numa grande fase, que é uma fase chamada de luta, que vai dos 21 aos 42 anos. Que percebem que essa fase em que o corpo físico tá acima do espiritual, no sentido de que a gente tem que estar no mundo, com força física mesmo. Por quê, gente? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência de vida material. Então a gente precisa estar no mundo trabalhando, tendo realmente assim os nossos conflitos, os nossos dilemas de relacionamento, se esbarrando com uma coisa aqui, outra ali, depois recuperando as forças, fazendo acontecer novamente. É a fase de lutar. O que acontece? Muita gente que tem essa sensibilidade mais espiritual, muitas vezes vai nessa fase aqui, uma fase dos 28 anos, né? Que a gente tem, de certa forma, um pouco de uma crise. É uma crise ali, que existe uma crise de identidade mesmo, né? Que se estabelece. A crise de identidade é aos 18, mas aos 28 a gente tem uma outra crise que se estabelece. Que muita gente, às vezes, desperta espiritualmente, ela se percebe, até ali os 28, dos 21 aos 28, tava vivendo sensações, né? E conhecendo pessoas, vivendo experiências profissionais, estava meio que num oba-oba da vida. Aos 28, nosso anjo se afasta um pouco da gente e de repente pode acontecer alguma coisa para que nós despertemos. Eu tenho na minha biografia algo bem importante que aconteceu aos 28 anos. E aí a gente desperta e muita gente faz o quê? Opa, a vida é mais do que essa questão material. A pessoa relembra que ela é espírito, que a vida é mais do que aquilo. E aí tem gente que foge do material. Tem muita gente que nesse contexto vai somente para o plano espiritual.
assim, eu digo, né? Fica vivendo uma vida, obviamente, trabalhando seus desapegos, e todos nós temos que fazer isso, mas elas meio que fogem do embate, da luta que o plano material nos pede. Pra gente conquistar as nossas coisas, pra gente ter uma vida material também digna, saudável. Entende? Isso a gente precisa estar no mundo, trabalhando, vendo pessoas, desenvolvendo nossas habilidades. Não é se afastando, indo para uma ilha deserta, e daí lá é fácil ser um ser iluminado. Mas é através, nós somos seres que se desenvolve, somos um ser que se desenvolve a partir da nossa experiência física, enraizada, manejando os nossos impulsos. Ok? Então, fase de lutar dos 21 aos 42. Lutar para encontrar o teu lugar no mundo. Para entender qual é a tua missão. O que você veio nesse mundo para fazer. Fase de você se expor sim no mundo. De revelar a tua essência. De parar de ter medo de se revelar. Do que os outros vão pensar. Essa é a fase para isso. Se você foge disso, o que acontece? Aos 42 anos, que a gente passa por um outro momento crucial, se você não viveu essa fase de luta dos 21 aos 42, aos 42, tá vendo essa ascensão que começa a ter da tua essência? Começa a ter um decair dessa essência. Da porção espiritual, ela cai junto com o declínio físico. Se você fugiu da luta que lhe cabia. Nesses 42 anos, começa a decair junto. E aí tem naturalmente um declínio físico. Nas mulheres começa a entrar um processo de climatério, menopausa. A pessoa já sente que não tem toda a vitalidade. Pode vir uma crise de autenticidade que em algumas pessoas que não viveram as suas fases anteriores de forma oportuna, sabe, adolescente em corpo de adulto? Aí começa a ter traição em relacionamento para provar a tua identidade, a tua autenticidade. Traição, corrupção, coisas que começam a acontecer, na verdade, para tentar compensar um processo que não foi feito. Só que daí esse declínio, e porque não aceita que a vida não é física somente. E aí o declínio físico começa a acontecer, a pessoa não aceita esse declínio físico. Ela começa a lutar contra esse declínio físico e o espírito dela decai junto. Não acontece isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Uma ascensão espiritual. Então o declínio físico, ele é importante e ele é acolhido de uma maneira muito bela pelas pessoas que fizeram bom uso na fase anterior também desse vigor físico. O que adianta você ter um vigor físico e se esconder da batalha da vida? Ficar escondendo a tua luz, não ir em direção à tua missão. Não querer assumir responsabilidade nenhuma. Nós falamos na live, não da semana passada, na outra, sobre como trabalhar a insegurança. Como ter coragem na vida. E nós vimos que muitos têm medo, que no fundo não querem assumir responsabilidade. Não querem ir para a luta. Que a vida pede para todos nós. Isso é lei, isso que vocês estão vendo aqui. Não sou eu que estou dizendo. Isso é milenar. Quer você queira ou não, isso acontece na tua vida. Agora, se você vive aquilo que lhe cabe em cada uma das fases, quando o declínio físico começa a acontecer, você vê beleza nisso.
Você é sábio, você foi indo para um lugar de sabedoria no teu interior. E você permite que a ascensão espiritual, que essa tua luz brilhe, que a vitalidade reluza de uma outra forma. Apesar de uma ruga ou outra aqui, a tua luz está brilhando através da tua essência. E aí, obviamente, passamos por outros processos durante esses 42 até os 63 anos. E então, como Antônio disse ali em cima, já estou em outro universo. 2 de maio faz 65 anos. Olha, gente, estamos cheios de aniversariantes essa semana. Pri, Antônio, parabéns, pessoal. Parabéns. Feliz aniversário para vocês. Que coisa linda. Então, essa live é de presente para vocês, aniversariantes. E vejam só, Antônio disse que já está em outro plano, porque depois dos 63, quando nós fazemos aquilo que nos cabe, cada uma dessas etapas, em uma biografia, nós de fato já entramos em mais liberdade na nossa própria existência. Em outro universo quer dizer, a essência dele já é mais livre. O Antônio eu conheço pessoalmente. Isso é nítido nele. É nítido. Uma pessoa livre, que continua expressando tudo na vida, mas de um lugar de sabedoria. Eu brinco, quem é mais íntimo meu, acho que eu nunca disse isso pra você, viu, Antônio? Mas eu falo que o Antônio é o meu mestre dos magos. O Antônio vira e mexe, ele me liga assim, ó. E é sempre pra vir com uma palavra de sabedoria. E ele apareceu na minha vida dessa forma também. Porque aos 63, uma pessoa que viveu de forma oportuna a própria existência, ela entra nisso de doar todos esses frutos que já estão maduros. É um sábio mesmo. E por mais que ele fala, já vai fazer 65 anos, eu vejo ele realmente assim, olha, de uma forma tão, o espírito tão reluzente, que pra mim ele tem lá seus 20 e poucos anos. É uma vitalidade que vem de um outro lugar. Uma vida bem vivida, gente. Vou compartilhar outra tela com vocês. Estão gostando desse tema? Escrevam aí nos comentários, você que está assistindo a gravação, escreve. O que está te impressionando disso tudo que está sendo dito? O que mais está te tocando? Escreva aqui nos comentários, escreva você que está vendo ao vivo também. Deixa eu ver se consigo escolher outra foto. Aqui! Lembra? Falamos que a nossa vida é um colorido só. Nada de preto e branco na vida, meu povo. Nada de preto e branco. São muitas cores, muitas nuances. E aqui nós temos uma vida muito colorida, com muitas coisas acontecendo. Só para vocês entenderem as nuances, né, que existem. Claro que... Opa! Não dá para eu ampliar a foto, infelizmente. Mas aqui a gente tem, né, muitas nuances. E aí, ó, vocês veem nesse gráfico um pouco mais, só pra gente finalizar já esse tema, porque obviamente quer se aprofundar nesse tema, vem pra próxima turma da mentoria, porque lá a gente destrincha isso e como a Dani aqui mencionou, liberta. Dani, diabética, tipo 1, insulino dependente, trouxe na nossa última aula da mentoria o quanto a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dela dos últimos 90 dias, está baixa, como nunca esteve antes. Gente, isso é nutrição, isso é cura. Entender sobre a história dela a auxiliou nesse processo de cura. É uma vida bem vivida, é para sua luz brilhar, é para minha luz brilhar, a gente precisa entender o que é viver. É para isso que a mentoria Alimente Sua Alma foi criada, para que você aprenda mais sobre essa arte de viver. E esse é um tema muito presente dentro da mentoria também. Nós olhamos para todas essas nuances desse gráfico. Então vejam só. Vocês veem nesse gráfico aqui que a gente tem divisão de 7 em 7 anos.
Então, nós temos o que nós chamamos de setênios dentro dessas leis biográficas. Ok? Setênios. Dani, depois escreva nos comentários da gravação dessa live o que a biografia te ajudou a olhar para a própria história do seu processo de cura. Escreva para que as pessoas possam ouvir de você também esse testemunho. Então vejam que cada uma dessas fases de 7 anos nos traz um potencial, né? Então ali aprender, eu vou experienciando a consciência, a vivência do eu, a afirmação do eu. Depois eu vivencio o mundo dos 21 aos 28. Eu questiono e organizo o mundo dos 28 aos 35. Eu encontro meu lugar no mundo. Através dos meus questionamentos mesmo e da minha reorganização da minha vida. Gente, essa fase é tão importante, dos 28 aos 35, porque quando eu questiono e eu reorganizo o mundo, eu encontro meu lugar no mundo. E quando eu encontro meu lugar, é onde eu encontro um terreno fértil para que a minha essência possa se manifestar. Só que para isso eu passo entre os 30 e os 33 pelos anos crísticos. Existe morte e renascimento. Tem algo que foi manifestado até ali que já não me cabe mais e precisa morrer para que a minha essência possa nascer de uma forma mais oportuna. Então, 28 aos 35 anos, questionar o mundo, reordenar esse mundo, encontrar o seu lugar no mundo. E depois dos 35 aos 42, eu questiono a mim mesma. Não é o mundo que eu fico questionando mais. Sou eu. Quais são os meus valores? Será que aquilo que eu conquistei até aqui é o que eu de fato valorizo? Será que esse sucesso que eu atingi é de fato sucesso para minha essência espiritual? Que lembra? Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Isso, a nossa essência espiritual precisa se revelar nas nossas escolhas materiais. No lugar onde eu moro, nas relações que eu tenho, no que eu como. No que eu como. Você precisa questionar você mesmo. Tá tendo coerência na sua vida? E aí que a gente entra na crise de autenticidade. Será que eu sou autêntico nessa vida? E depois da crise de autenticidade, aí a gente vai para uma outra fase que é para aprender a tornar-se sábio. E aí eu tenho minhas respostas. Se até os 42 eu me questionei, eu começo a ter minhas respostas. E depois eu tenho novos valores. E depois eu tenho uma nova missão. Então vê, acaba no 63, não é porque a vida acaba no 63 não, meu povo. Como diz o nosso colega Antônio aí, é que daí você já foi para um outro patamar, entendeu? Você já foi para um outro patamar de vida, em liberdade, em autenticidade. Porque esse trabalho biográfico, gente, ele tem o corpo como sendo instrumento, ok? Mas vocês percebem que isso tudo é uma lapidação da nossa alma. Com esse espírito permeando a lapidação dessa alma. Então, o que traz nutrição para a nossa alma, porque a nossa alma, se tá solta, é um bicho desgovernado. A nossa alma, sem o nosso espírito, ela só quer impulso, desejo momentâneo. Então, através do nosso espírito, a alma começa a ser ordenada e essa alma ordena o corpo físico. E esse espírito a gente pode chamar de consciência. Agora veja, vamos voltar lá no começo da live. Deixa eu tirar essa curva biográfica aqui. Ô, live boa, hein? Que bom que você tá aqui. Tá vendo? Tô falando. Você que não tá aqui presente na segunda-feira de manhã, é pra você viver uma vida bem vivida, criatura. Tô aqui toda segunda, 7 horas da manhã. Você ainda não colocou no seu despertador? 7 horas da manhã. Live, brilha a sua luz. Acorda cedo. Vem pra live. Vem aprender coisa. Pra que você possa viver uma vida mais nutritiva, mais cheia de saúde,
mais feliz, para que a sua luz brilhe nessa existência. Para de viver uma vida pequena, miserável. Live boa, cheia de coisa boa. Vocês percebem então que com isso, aquilo que eu trouxe no começo da live faz mais sentido? Então, uma pessoa que não olha para a própria história, que não vê lá como foi a sua infância até nesse momento de aprendizado, enquanto ela ainda estava numa grande gestação, dos seus 0 aos 21 anos, uma pessoa que não se aprofunda nisso, porque é óbvio que a gente não se aprofundou aqui, mas eu quero que você se aprofunde. Por isso, vem fazer a mentoria para se aprofundar nisso. Uma pessoa que não olha para isso, ela acha que é perda de tempo olhar para o passado. Pois é, só que ela fica replicando esse passado a vida inteira. Esse passado continua sendo o futuro e o presente. Isso é desperdício de vida. Quando você começa a compreender aquilo tudo que foi te formando, quando você começa a olhar a tua vida de uma forma mais transcendente, reconhecendo que não é só o plano material que importa, que o teu sucesso não é medido através da tua conta bancária, que o teu sucesso é medido através de o quão você consegue, o quanto você consegue revelar a tua autenticidade, a tua identidade nessa vida material. Mas que para isso você vai precisar, sim, de tudo que é material. E que é digno que você tenha conforto material também. É justo, que você conquiste bens materiais. E por isso você precisa lutar. É aí que a vida começa a ter sentido. Você que muitas vezes vem aqui, se aplicar para consultoria, para mentoria e responde aquele questionário de aplicação, quantos respondem? Eu tô buscando sentido na vida. Não vê sentido porque talvez tá muito no material. Não tá olhando para a própria história. A arte de viver. É preciso saber viver. O nosso tema de abertura dessa série de lives é: a vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte. Para quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. É, gente, a arte de viver. A gente precisa saber viver. Para nossa luz se manifestar nessa vida. Vamos fazer brilhar a nossa luz, meu povo. Chega de viver uma vida pequena. Chega. A gente não foi criado para isso. Vamos juntos então para mais uma semana. Cada um vivendo a tua vida de uma forma nutritiva, com boas escolhas. Mas seguimos conectados porque eu espero você segunda-feira que vem, 7 horas da manhã, aqui, ao vivo no Instagram. Compartilhe essa live com quem você sabe que precisa ouvir esse recado. Curta, deixa seus comentários, deixe seu comentário depois na gravação da live também. O que mais te tocou nisso que nós vimos hoje? Deixe teu testemunho. Você que já conhecia e que se sentiu modificado através desse conhecimento. Vamos juntos. Beijo grande, uma semana muito nutritiva, abençoada e feliz para todos nós. Beijos, fiquem com Deus.